Aleluias. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Senhor Jesus, Deus santo, poderoso, Deus maravilhoso. Senhor, nós queremos aqui, Pai, engrandecer o teu nome, glorificar o teu nome, exaltar o teu nome. Pois toda honra, toda glória, todo louvor é somente para ti. Tomar primazia, Senhor Jesus, deste lugar, tomar primazia desta oração, ó Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, estar ligadas, Pai. Estar ligados, Senhor Jesus, nesta oração, que nós possamos nos apresentar, ó Pai, e já estamos tomando posse, Senhor Jesus, pois o Senhor é Deus que faz o milagre acontecer. Graças te damos, Senhor Jesus, pelo teu amor em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Jesus, pois tu, Pai amado, só tu, Senhor Jesus, pode revogar decreto. Aleluias. Por isso nós estamos aqui para bendizer o teu nome, para te servir, para te glorificar e para te exaltar. Oh Deus de poder e glória, Deus de majestade, cremos, Senhor Jesus, que o Senhor já se faz presente neste lugar e queremos aqui, Senhor Jesus, engrandecer o teu nome, pois toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é somente para ti. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus. Que você possa estar aí ouvindo esse áudio. Aleluia. Crendo que o Senhor Jesus, Ele é o único Deus que pode revogar decreto. Aleluia. Pode criar uma situação, o improvável acontecer. Aleluias. E o edito que foi, a causa que chegou até você, de você chorar, de você não conseguir resolver esses problemas que você está enfrentando, possa ser direcionados por Deus para você receber da parte do Senhor Jesus a tua bênção. Amém? Estaremos lendo aqui a palavra do Senhor Jesus, amém? Daniel capítulo 6, aleluias. Vou ler o verso, aleluias, 26, amém? Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Qual a causa que você está enfrentando? Qual a situação que você está passando neste exato momento? Eu quero apresentar hoje para você, através desse áudio, o Deus Todo-Poderoso que muda decreto. Aleluia. A palavra do Senhor Jesus vai nos ensinar que o rei Dário, o próprio rei, ele constituiu no reino dele 120 presidentes. Dentro desses 120 presidentes, ele constituiu 3 príncipes, o qual Daniel era um deles. E a palavra do Senhor Jesus vai nos falar que entre esses príncipes e presidentes, Daniel se distinguiu. Quero chamar aqui a sua atenção. Aonde você se encontra agora, seja na igreja, no trabalho, dentro da sua casa, no meio da sua família, na quadra que você mora, talvez você está passando agora uma afronta do inimigo, uma situação que o inimigo armou para você. Você está igualzinho Daniel. Daniel se distinguiu entre presidentes e príncipes. Aleluias. Porque em Daniel tinha um espírito excelente. Aleluias. A prova veio, a luta veio, a tribulação veio, tá doendo, tá difícil, você não sabe mais o que fazer, você é inocente, você tá passando uma situação difícil, e agora o que eu faço? Como faço? Por que isso está acontecendo? É tantas perguntas, né? E você não sabe o porquê. A palavra de Deus vai falar que por causa de Daniel ter se distinguido, está ali, sobressaiu entre esses homens,
começou a inveja, começou a cobiça. A palavra do Senhor Jesus nos ensina que o rei já estava pensando em constituí-lo naquele reino. Só que quando a gente está para receber uma bênção, quando a gente está para ter uma elevação na nossa vida, aleluias, algo que aonde o Senhor quer nos colocar, vai se levantar os nossos inimigos, nossos adversários, aqueles invejosos, aqueles que procuram o nosso mal, mesmo que não fizemos nada para eles. E a palavra de Deus fala que esses príncipes e os presidentes, todos, vocês já imaginaram aqui? A palavra de Deus fala que são 120 presidentes e mais 3 príncipes. Olha o tanto de pessoa que se levantaram contra Daniel. Foram 122 contra um homem. Por inveja. Você talvez está no seu trabalho aí. É toda a turma que trabalha ao seu lado se levantaram contra você. E você está aí, sem saber o que fazer, como fazer. Você não está entendendo o motivo, mas eles estão com inveja, com cobiça e já estão armando algo para querer te destruir. Foi assim com Daniel. E eles procuravam achar ocasião contra Daniel, mas não acharam nenhuma. Aí eles imaginam: vamos achar então ocasião contra este Daniel, através da lei do seu Deus. Não acharam, humanamente falando, na vida de Daniel. Então foi na vida espiritual de Daniel. A palavra do Senhor Jesus vai nos falar que Daniel orava 3 vezes ao dia. Fora essas orações, Daniel tinha a conduta dele, de servo. E o Senhor Jesus tinha dado um espírito de excelência na vida de Daniel. Aleluias. E eles preparam, todos preparam e entregam para o rei um edito no espaço de 30 dias. Aquele que não se prostrasse, ou fosse orar, ou se prostrar a outro Deus, a não ser ao rei, que fosse jogado na cova dos leões, lançado dentro da cova dos leões. E esse edito foi escrito, e a lei foi para os medos e os persas. Eles queriam, você, meu amado, minha amada que está ouvindo essa mensagem, eles queriam de todas as formas fechar as saídas para que Daniel não tivesse a oportunidade de se escapar. Uma oportunidade que provavelmente ia acontecer, que o rei Dário, por gostar de Daniel, estar sempre ali ao lado de Daniel, não achasse uma brecha para poder livrar Daniel da cova dos leões. Então foi assinado essa escrita, aleluias. A palavra do Senhor Jesus fala que quando Daniel soube da escritura que estava assinada, Daniel entrou na sua casa. Aí você já imaginou agora a situação de Daniel? Foi para dentro de casa, foi chorar, foi se espernear, foi murmurar, foi reclamar. Foi? Não, minhas amadas, não, você que está ouvindo esse áudio ouvinte. Não foi isso. Daniel, a palavra de Deus fala que Daniel foi orar, como de costume fazia. Oh, aleluia. Daniel, angustiado, porque há uma angústia quando você recebe uma sentença, um edito, uma notícia que você sabe que vai ter que passar por essa situação. É igual a mulher grávida que vai passar a hora do parto. A gente começa a se angustiar, a ficar ali, tem uma angústia dentro da gente, a gente fica ali com medo, é um medo que a gente tem mesmo. Por quê? Porque aquela hora ali
É uma hora de dor, é uma hora que tem que se passar. Então chega a angústia. Na vida de Daniel chegou essa angústia, mas Daniel, ele foi orar. Aleluia. Daniel foi orar no seu quarto. E a palavra de Deus é muito clara, que o quarto onde Daniel orava, as janelas eram abertas para a banda de Jerusalém, aonde ele orava 3 vezes, de joelho, dando graças diante de Deus. Ou seja, a angústia veio. Ele sempre costumava orar 3 vezes ao dia. Ele ia na angústia, ele foi orar. A palavra de Deus fala que ele foi dar graças a Deus. Ele se ajoelhou. Possivelmente estava Daniel falando: Deus, graças te dou por todo esse tempo de vida. A palavra de Deus não vai dizer se ele não, Deus vai me livrar. Se a gente for puxar a história, né, dos servos de Deus que houve livramento, nós vamos ver Sadraque, Mesaque e Abednego. O que eles falam para o Nabucodonosor? Sabemos que o nosso Deus pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, fique, ó rei, sabendo que continuaremos adorando somente ao nosso Deus. Então essa conduta aqui com certeza também para Daniel. O que você está vivendo no momento, agora, nesse exato momento, nesse mês, nesse ano, de um tempo para cá na sua vida? Qual o decreto foi feito para você? Pode ter sido através de inveja, através de situações de cobiça na sua vida, de armadilhas que aprontaram para você, situações desfavoráveis veio para você. Faz igual Daniel. Vai para o teu quarto. Não é assim que Jesus nos ensina? Entra no teu quarto. Daniel entrou no quarto. Ora para o Pai que está vendo você em secreto. Fale com Deus no teu secreto. Entra no quarto, pode entrar angustiada. Daniel entra sim angustiado, mas ele vai orar, ele vai adorar, ele vai dar graças ao Senhor Jesus, aleluias. E Daniel estava ali, como de costume, ele fazia. E aí, aqueles homens acharam Daniel orando. Então eles foram para o rei, já foram lá. Rei, não foi feito um edito? Foi. Que o homem seria lançado, quem não aceitasse o edito seria lançado na cova dos leões? E essa lei foi para a lei dos medos e dos persas? Sim, foi. Então nós achamos Daniel e ele transgrediu a lei. Amadas, quando o rei ouve, aleluia, que Daniel eles teriam feito uma armadilha e era Daniel, o rei se penalizou. O rei ficou triste. E o rei, a palavra de Deus fala que o rei prepara durante o dia todinho, se propõe em livrar Daniel. Daniel já estava condenado à cova dos leões. Daniel já estava determinado para a morte, por inveja. Houve uma armadilha. Mas a palavra do Senhor Jesus fala que até o pôr do sol, o rei trabalhou para livrar Daniel. Antes de Daniel descer a cova dos leões, quando o rei ficou sabendo que houve essa armadilha, que Daniel estava orando, que aqueles homens viram Daniel, e o edito era só para destruir Daniel, o rei vai lá, trabalha, faz de tudo. Você pode estar passando uma situação aí que tem pessoas que estão tentando te ajudar, viram o que fizeram com você, viram a armadilha que fizeram para você. Eu quero falar para você, abrir esse parêntese aqui, para você que está passando essa afronta dos inimigos terrenos através de principados e potestades.
Que pode sim, pessoas estar tentando te ajudar, ou tentaram te ajudar, como Daniel recebeu a ajuda do próprio rei. Mas houve esse edito aqui. E a palavra de Deus fala que os homens chegam lá e falam: rei, Daniel, para ser colocado na cova dos leões, ele tem que ser lançado. Ele transgrediu a lei. E o rei ordena que traga Daniel. Eu posso estar falando aqui para pessoas que perderam o emprego por armadilha dentro do trabalho, que perderam um casamento por armadilhas de amigos, de amigas. Eu posso estar falando aqui para pessoas que hoje não têm mais contato com família por armadilha de familiares que armaram por inveja, por cobiça. Mas se você estiver na mesma posição que esse homem de Deus, homem muito amado dos céus, Daniel, que orava, que buscava, que não temia a homens, mas temia a Deus, talvez você já perdeu seu emprego aí. A armadilha que fizeram aconteceu, como de Daniel. A palavra vai falar que o rei mandou chamar Daniel e Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas antes que Daniel fosse lançado na cova dos leões, o rei fala para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Talvez sabe qual foi a resposta que você ouviu da pessoa do seu trabalho antes de você ser mandado embora? Foi: eu creio que você vai arrumar um emprego em um outro local. Você é uma pessoa boa. Armaram contra você, lançaram uma palavra de bênção para você. Quem verdadeiramente conhece a sua conduta e não tinha inveja da sua vida. A palavra de Deus está aqui nos ensinando que o próprio rei fala para Daniel: você serve continuamente a Deus, Daniel. É o Deus que você serve. Daniel, você tem uma conduta exemplar, Daniel. Daniel, ele vai te livrar. Um homem que não servia a Deus. Muitas pessoas estão sendo destruídas, lançadas em buracos, em covas de destruições, por pessoas conhecedoras da palavra. Por homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus. Mas não se preocupa não. Quando todas as possibilidades humanas são afastadas das nossas vidas, são retiradas, Deus, ele entra com a intervenção dele. Deus, ele entra com a justiça dele. Deus faz o sobrenatural acontecer. Aleluias! E a palavra do Senhor Jesus fala que Daniel é lançado na cova dos leões. Trouxeram a pedra, foi posta na boca da cova, e o rei vai lá e sela com o anel. Vocês já imaginaram o coração desse rei? Angustiado também. Daniel entra na cova dos leões. Quem não teria medo? Eu e meu esposo passamos uma situação aqui. Quem não conhece essa história do Lázaro? Nós passamos uma situação difícil. Nós cremos em Deus no livramento? Sim, cremos. Mas nós estávamos na dependência do Pai. Existem situações que vai nos trazer medo? Vai. Mas quando a gente segura na mão de Deus, confia. Daniel foi entrando dentro daquela cova. Os leões já estavam lá. Nos versículos posteriores, a gente lendo a palavra aqui, a história de Daniel na cova dos leões, vai falar, eu vou me adiantar aqui para você viver o sobrenatural de Deus. Vai falar que quando o rei Dário joga os homens que armaram contra Daniel, pega os filhos, as mulheres e todos os que armaram. A palavra de Deus vai falar que eles nem chegam antes de entrar na boca da cova mesmo. São estraçalhados. São mortos. Daniel entra dentro da cova. Daniel caminha lá.
A palavra do Senhor Jesus fala que ele vê a escuridão, porque quando a pedra é colocada, já não há mais claridade ali. E o rei vai lá e sela. Sabe o que eu acho mais lindo nessa história? Um homem que não servia a Deus, mas via a conduta de Daniel. À noite ele jejua, ele não deixa trazer instrumentos de música, e o sono não chegou para ele. A preocupação, a tristeza, a dor por uma pessoa de uma índole abençoada, de uma conduta irrepreensível, de um amigo do rei. O rei não conseguiu dormir por causa de Daniel. A palavra de Deus fala que quando amanhece o dia bem cedo, ele se levanta e vai depressa à cova dos leões. Olha só, um rei com toda a autoridade. Tudo que ele pôde fazer um dia anterior, ele tentou, não conseguiu. Mas no outro dia, ele vai lá na cova dos leões, aonde Daniel foi lançado. E ele, sem saber que estava agindo com fé, ele chama por Daniel. Há um chamado por Daniel. Se ele viu a conduta de Daniel, irrepreensível, que Daniel servia a Deus, ele poderia muito bem não ter nem saído da casa dele. Tudo bem, não ia dormir. E no outro dia, ia continuar a vida. Mas esse homem vai lá na cova dos leões. Esse homem vai lá e chama por Daniel. Que loucura é essa, rei? Tu vai chamar para o homem aonde foi lançado na cova dos leões? Vai dormir, tu não dormiu a noite toda. Volta para tua casa, rei. Não. Pelo Deus de Daniel, ele foi lá. E ele declara, com a voz triste, hein? Abatido, triste. Olha uma concordância na terra sobrenatural. Daniel, servo do Deus vivo, que coisa linda. É o que está faltando em muitas pessoas que são conhecedoras da palavra. De ajudar o próximo. De não estar querendo ver o próximo dentro de uma cova, destruído. Caiu, levanta, estira a mão, ajudar. O rei Dário, ele não temia ao Senhor, ele não era servo do Deus Altíssimo. Mas ele está falando aqui, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o acaso que o teu Deus, ele não falou que o nosso Deus, estava declarando, Daniel é o seu Deus, tenha podido livrar-te dos leões. Um diálogo, uma fala doída, uma voz triste. De um lado está o rei, do outro lado, num buraco, está Daniel, está leões. Poderia ter um cadáver, né? Mas o Deus que nós servimos, ele continua sendo o mesmo Deus. O Deus de Daniel que livrou ele da cova dos leões. É o mesmo Deus que pode te tirar dessa situação que você está passando. Daniel fala, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel estava íntegro, não só para o rei que tentou ali livrar ele, mas ele coloca quem em primeiro lugar? O Deus Todo-Poderoso. Deus achou inocência em Daniel. Deus, o Todo-Poderoso, para te livrar dessa situação difícil, não pode ver um pouquinho de sujeira, porque ele é justo juiz.
Então ele tem que ver inocência em você. Se você passou por uma situação de injustiça, se você estiver na inocência, Deus vai te livrar. Aleluias. E ele fala aqui: contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ele não cometeu delito. Por que aconteceu isso aqui com Daniel? Porque houve uma armadilha. Houve uma armadilha. A palavra de Deus vai nos falar que Daniel, quando sai, o rei se alegra. Aleluia. Muito se alegrou e tirou Daniel da cova. Aleluia. E quando Daniel sai, não encontra nada, nenhum dano em Daniel, porque ele creu no Deus Todo-Poderoso. Aonde é que está a tua confiança? O que você está fazendo para que o Deus Todo-Poderoso possa trazer à existência em sua vida o milagre, o livramento, a dupla honra, a vitória? Aleluias. A palavra de Deus fala aqui que o rei, aleluia, ordena. O decreto foi feito? Foi. O rei assinou o decreto? Assinou. Poderia ser revogado? Não poderia. Daniel teve que passar pelo decreto? Sim, teve que passar. Você recebeu uma sentença? Você está passando por uma situação de injustiça? Passe adorando a Deus, glorificando a Deus. Vai poder voltar atrás? Não. O edito aqui não foi voltado atrás, o decreto não foi voltado atrás. Daniel foi jogado na cova dos leões? Foi jogado na cova dos leões. Daniel morreu? Não. Por quê? Porque Deus livrou Daniel. Nessa situação que você encontra, você não vai morrer. Deus vai te livrar dessa situação. Deus vai entrar com a providência para mostrar que Ele é Deus e que você é servo, que você é serva. Que nessa situação houve-se uma armadilha para você. Você inocentemente teve que passar. Está difícil? Foi injustiça? Passe. Porque o depois é melhor do que essa dor que você está vivendo. É melhor do que do dia que você recebeu a notícia. Aleluias. Ele ordenou que trouxesse todos aqueles homens, como eu havia comentado agora posteriormente. Aonde Daniel foi lançado na cova dos leões, os filhos e as mulheres foram jogados na cova dos leões. Aí a palavra de Deus fala: ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles. A gente tinha lido aqui antes, eu tinha falado, anteriormente falado, que antes mesmo deles chegarem no fundo da cova, os leões se apoderaram deles. Esmigalharam todos os ossos. Não sobrou ninguém. Até as mulheres que não estavam nesse edito foram lançadas. Até os filhos que não armaram essa situação foram lançados. Para que não acontecesse de sobrevivente dessa situação maligna que armaram contra Daniel. O rei decretou, não só para eles, mas para a família também, sentença para os inimigos que se levantam contra os servos do Senhor. Pode passar quem armou, aí vai para também as pessoas que estavam ali ao redor, como exemplo. Aqui foi um grande exemplo que o rei Dário deu. Armaram não só vocês, mas também as mulheres e os filhos. Todos foram lançados na cova dos leões. E a coisa mais linda que eu acho, porque o nome de Deus tem que ser glorificado em todas as situações. Não se esqueça, quando Daniel recebe a notícia que aqueles que se prostrassem ou orassem, a não ser ao rei Dário, seriam lançados na cova dos leões. Quando Daniel recebe a notícia, Daniel vai para o quarto dele. Chegou a hora da oração.
Daniel vai lá dar graças a Deus. Daniel vai orar. Daniel não fecha a janela para se esconder. Deixa eu me esconder aqui, porque ninguém pode ver. Senão eu vou ser lançado. Não, Daniel costumamente, o que ele fazia naquele dia, ele fez também. Então, se ele fez adorando, glorificando ao Senhor Jesus no cantinho dele, a palavra do Papai do Céu nos ensina que o rei Dário escreve às nações, aos povos, gente de diferentes línguas e todos os moradores da terra. Olha que coisa linda que o rei Dário fala. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte, o decreto foi feito pelo rei Dário. Ele assinou com um anel, selou ali, foi feito. Daniel passou pelo decreto. Deus livrou Daniel desse decreto. Aí vem o Deus Todo-Poderoso para dizer que Ele é Deus, para falar que Ele muda a situação, Ele revoga decreto, Ele sentencia, Ele dá honra, Ele traz vitória, Ele humilha os inimigos. Foram humilhados até ao ponto de perderem a vida. E o rei Dário faz um novo decreto. Aleluia. Todo o domínio do meu reino, homens, tremam e temam perante o Deus de Daniel. Olha que coisa linda, Deus honrando Daniel. Porque Daniel honrou ao Deus Todo-Poderoso, não se prostrando, ainda que ele estava já com essa sentença de perder a vida. Ainda que você seja sentenciado para perder o emprego. Ah, mas você tem que fazer isso. Se você não fazer isso, se você não assinar isso aqui, é uma coisinha, um jeitinho que a gente tem que fazer para a gente ganhar mais um dinheiro aqui. Você faça isso, porque o chefe falou, se você não fazer isso, você vai perder o emprego. Perca o emprego, mas não perca a sua salvação, porque o Deus Todo-Poderoso que está vendo a tua inocência, a tua integridade, aleluias, você pode perder o seu emprego, mas Deus traz outro com grande honra para a sua vida. O próprio rei Dário fala ao Deus de Daniel, porque ele é Deus vive para sempre e permanente. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio é até o fim. Um homem que não servia a Deus, exaltando e glorificando ao Deus de Daniel. As pessoas que estão ao seu lado têm que ver Deus na sua vida, ainda que você passe por uma situação difícil, passe por uma injustiça, mas vá até o final glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus, porque as mesmas pessoas que te fizeram cair num buraco, cair numa situação desfavorável, elas vão ter que ver a tua vitória. Vocês já imaginaram Daniel saindo da cova dos leões? A cova ficou ali e de repente o rei Dário manda os inimigos de Daniel vir. Quando eles chegam, está Daniel do lado de fora. Aleluias. E a ordem é para que eles fossem lançados na cova dos leões. Possivelmente esses homens, quando receberam a ordem, quando chegar lá, o rei Dário está chamando vocês e é lá na cova, poderiam muito bem eles dizer, vai com a família, vai com os filhos, vamos lá, vai agora acontecer coisa boa pra gente. Não aconteceu coisa boa não, porque os inimigos de Deus que se levantam contra servos do Senhor, não tem reunião boa, não tem banquete, não tem situação favorável, vai ter destruição, vai ter forca, vai ter morte, vai ter vergonha, porque eles foram envergonhados e humilhados ali, a ponto de perderem a vida deles. Aleluia. E o decreto foi feito. Povos, nações, línguas estranhas souberam desse caso que aconteceu com Daniel. Aleluia. E o resultado de quem armou contra Daniel também soube. E a maravilha maior é porque o Deus Todo-Poderoso foi exaltado. E o próprio rei Dário fala, ele livra, salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Aqui o rei Dário está falando, não é só as maravilhas lá no céu não, uma chuva que desce, o sol, os raios, quando clareia.
Ele também faz aqui. Eu vi com meus próprios olhos. Esse homem entrou na cova dos leões. Os leões iam matá-lo. Mas agora estou vendo, ele saiu, está vivo. Nada, nenhum dano aconteceu nesse homem. Acabei de jogar os outros homens que se conspiraram contra Daniel. E nem chegaram no final da cova, já estavam todos estraçalhados. Aleluias. Esse é o Deus que livra e salva, faz maravilhas no céu e na terra. E ele conclui: ele livrou Daniel da cova dos leões. Aleluias. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Olha que honra que Deus entregou a Daniel. Ele houve uma prosperidade na vida de Daniel pela conduta que Daniel teve. Se você tiver uma conduta na presença do Senhor irrepreensível, você vai ser honrado, você vai ser honrada. Aleluia. A honra é para os servos do Senhor. Quer ter honra? Quer viver uma intervenção de Deus na sua vida? Um sobrenatural de Deus na sua vida? Esteja íntegro, independente do que fazem com você. Deixa que Deus te livra dessa situação desfavorável. Aleluias. Que você possa ficar com esse alimento aí abençoado. Que a graça do Senhor Jesus possa te alcançar de uma forma sobrenatural. E que o amor do nosso Deus te alcance, te abrace e fale para você no dia de hoje que todos os teus conspiradores, aquelas pessoas que invejam a tua vida, você pode até falar assim: missionária, mas eu nem sou rico, eu nem tenho coisas boas, o meu emprego é um emprego simples, a minha vida, o meu casamento é um casamento que a gente nem expõe. Existe a excelência de Deus na vida de homens e mulheres, e isso incomoda principados e potestades que usa seres humanos para querer nos destruir. Mas se você estiver na posição de servo, na posição de serva, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Daniel, o Deus que nós servimos, aleluias, que faz maravilhas no céu e na terra, que livra de cova de leões, que livra a gente da morte, Ele vai operar na sua vida. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas até a vinda do nosso Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus.